Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Bom dia para você também que está acompanhando a gente pela TV UFMA lá no Maranhão. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas também aqui ao nosso programa. Hoje, sexta-feira, dia de divulgações importantes aqui no Brasil e fora do Brasil também. Então a gente vai passar pelos principais assuntos do dia. Vamos falar da produção industrial. Vamos falar do relatório de empregos dos Estados Unidos, que estava tirando o sono do mercado, mas finalmente foi divulgado. A gente tem também aí na esteira das divulgações de hoje alguns dados de ontem, na verdade na esteira da divulgação de ontem, né? Porque os dados da Apple surpreenderam bastante e mexeram muito com os mercados asiáticos nessa manhã e estão mexendo ainda com o mercado estadunidense ainda. A gente tem dados de cartão de crédito e juros num geral para trazer para vocês, então a gente vai trazer também essas estatísticas de crédito aí e vamos falar da Sabesp antes da abertura. Notícia aí que me deixa muito brava, já estou adiantando. Mas antes de tudo isso, a gente vai passar pela agenda do dia para ver aí os principais pontos que estão aí nessa agenda, o que a gente tem além do que a gente vai tratar aqui com vocês. Então vamos ver o que já saiu e o que ainda tem para sair durante o dia. Então a gente teve na França dois balanços de bancos sendo divulgados hoje, tá? Então balanços de grandes bancos franceses saíram nessa manhã e ficaram acima do esperado, então já estou adiantando que as bolsas europeias acabaram tendo um dia mais positivo, refletindo esses balanços de grandes bancos franceses. Na Turquia saiu o índice de preços ao consumidor, o CPI de abril. Às 5 horas da manhã saiu o IPC-FIP de abril aqui do Brasil e no Reino Unido saiu aí às 5h30 da manhã os PMIs composto e de serviços de abril já a leitura final, porque até então a gente só tinha a leitura preliminar, a prévia aí do índice dos gerentes de compras, o PMI. Na zona do euro também saiu taxa de desemprego hoje de março e às 8h30 aqui no Brasil saíram as notas de crédito do Banco Central, que são aquelas estatísticas de crédito que a gente já conhece, que trazem ali as taxas de juros, a inadimplência e o endividamento das famílias. Então eu vou trazer esse ponto para vocês e vou explicar uma dúvida que normalmente aparece aqui no nosso chat. No Brasil também saiu produção industrial de março, a gente vai passar pelos números, ficou um pouquinho abaixo do esperado, mas teve crescimento em março novamente. Nos Estados Unidos, aí 9h30, saíram os dados de trabalho lá, do mercado de trabalho. Então a gente está falando de relatório mensal de empregos, o payroll, né, que é esse relatório completo. E aí saiu taxa de desemprego, salário médio por hora. E eu vou trazer também esses pontos aí, inclusive as criações de novas vagas, para a gente ver por que o mercado está tão otimista hoje. Nos Estados Unidos também acabaram de sair, né, 10h45, PMI composto e de serviços de abril também, leitura final. E a gente tem aí, o PMI está até duplicado, porque aqui não é a mesma medição, tá, gente? Então aqui tem o PMI composto e de serviços de abril final, medido pela S&P Global, e a gente tem às 11 horas agorinha saindo o PMI de serviços pela ISM. São medições diferentes, por isso que eles ficam separados aí, tá? São dois índices diferentes por instituições diferentes. Saem preços de petróleo em operação e o presidente do Fed de Nova York, o John Williams, vai participar junto aí com o dirigente do Fed de Chicago, de um painel de política monetária em um evento hoje às 8h45, aqui já no finzinho do dia. Então a gente tem uma agenda bastante repleta aí de indicadores econômicos hoje, saem dados de desemprego na Europa, a gente tem também dados aí importantes saindo dos PMIs já finais de abril, e aí quando a gente tiver a consolidação de todos eu vou trazer para vocês, e esses dados dos Estados Unidos que eram aí super aguardados para esse fim de semana, e ele trouxe aí um alívio para as taxas de juros, mas eu vou explicar essa notícia com pesar, então vocês já devem imaginar o que é. Mas vamos aí seguindo, porque a gente tem aí a nossa notícia tradicional, né, que são que trazem os dados, né, do fechamento do dia anterior, o que esperar, né, para o dia de hoje, o que vai estar acontecendo na Ásia, o que está acontecendo na Europa, o que estava acontecendo com os futuros dos Estados Unidos antes da Bolsa abrir. Então tudo isso aí é um compiladão do que esperar para o dia, tá? Mas eu já vou trazer alguns pontos principais, principalmente em relação ao movimento asiático, porque a gente teve um movimento positivo ontem em Nova York.
A gente teve um alívio ali dos rendimentos dos títulos de dívida dos Estados Unidos. Nossa bolsa, inclusive, teve uma alta bem relevante ontem, respondendo não só esse alívio dos títulos de dívida dos Estados Unidos, mas também aquela reavaliação da Moody's que eu trouxe para vocês, que melhorou ali a avaliação e as perspectivas para o cenário do Brasil e para o nosso rating ali, né, nossa nota de crédito da dívida soberana. Então, a gente teve ali essa melhor perspectiva, então os dois pontos impulsionaram juntos a nossa bolsa para cima. E em Nova York, a gente teve esse movimento também positivo das bolsas por lá, justamente respondendo a esse alívio que veio dos rendimentos dos títulos de dívida depois da decisão de política monetária. E aqui, como eu expliquei ontem, não pela decisão de política monetária em si, mas porque o comunicado que veio depois foi recebido como um comunicado mais brando do Banco Central dos Estados Unidos, justamente por sinalizar que não vai ter ali nova alta de juros. Então, pode ser que tenha uma manutenção por um tempo mais longo, mas não vai ter nova alta. Então, o mercado já está mais aliviado que subir a taxa não sobe. Agora, o grande ponto é quando ela vai começar a cair. Então, esses pontos aí acabaram puxando os rendimentos dos títulos dos Estados Unidos para baixo. O nosso DI futuro também respondeu tanto aos títulos de dívida como aquele movimento ali de reavaliação da Moody's. E aí a gente conseguiu ter um dia mais positivo aqui com a bolsa majoritariamente em alta, né? Foram poucas as ações que ficaram no terreno negativo. Uma delas foi o Bradesco, então já estou até passando por alguns pontos. O Bradesco caiu ontem, não nos dois ativos, né, porque nós temos os ordinários e os preferenciais, mas a gente teve uma queda em um dos ativos do Bradesco, justamente porque eles divulgaram resultado e a gente teve aí, nessa divulgação de resultado, um ponto ali, não foi tão decepcionante quanto os outros resultados do Bradesco, que trouxeram ali alguns pontos de preocupação para o mercado, mas com o cumprimento das metas ali que eles chamam de guidance, né, que é a orientação para o ano ali do Bradesco. Então, tem ali um certo receio que ele não consiga cumprir essa orientação que foi apontada lá no primeiro resultado. Então, a gente está nesse ponto, aí o Bradesco foi uma das ações que caíram ontem, mas a maioria das ações ficou no terreno positivo. Agora vamos para a Ásia, que eu vou colocar aqui na tela para vocês o Hang Seng, porque ontem a gente teve a divulgação dos resultados da Apple e foram resultados bem surpreendentes. A Apple teve um lucro acima do esperado, ela teve um pagamento de dividendos também ali acima do esperado e até uma oferta, né, vai ter uma oferta de recompra de ações da Apple. Então aqui a gente vê a Apple com um resultado bem surpreendente. E isso acabou trazendo também um fôlego para o setor de tecnologia. E o Hang Seng na Ásia é uma bolsa, né, um índice que tem ali uma intensividade maior de tecnologia, uma bolsa intensiva em tecnologia. É uma intensidade, gente, falei besteira, ela é mais intensiva em tecnologia. Então, a gente vê que ela responde, né, tanto a redução das expectativas para os juros, porque o setor de tecnologia é muito sensível a qualquer movimentação de juros, porque normalmente é um setor mais dependente de capital de terceiros, e capital de terceiros a gente está falando de dinheiro dos outros e normalmente de bancos, então os setores de tecnologia têm essa dependência e ele acaba respondendo mais a alívio em perspectivas de juros, que já é um movimento que poderia impulsionar o Hang Seng. Mas a gente ainda teve uma notícia positiva de uma ação de tecnologia nos Estados Unidos. Então, esse movimento chega à Ásia muito bem-vindo, aí, com muito otimismo. E o Hang Seng sobe 1,47 hoje e tem ali uma das lideranças do movimento asiático. Mas aqui vale lembrar que o Japão está fechado hoje por feriado e a China, né, a China continental, então a gente está falando do Xangai Composto e do Shenzhen, eles estão fechados hoje, a gente não tem movimentação nesses índices, porque a China está em feriado desde quarta-feira. Então aqui a gente não teve todas as bolsas abertas hoje na Ásia, mas entre as bolsas abertas, o Hang Seng liderou o movimento de alta e descolou aí com 1,47. E aí a gente já pode até trazer 2 pontos aqui para vocês, porque o Ibovespa já está subindo, já dá para ver que ele está subindo aí, e o índice de commodities também, tá? Então a gente tem um peso aí das commodities puxando um pouquinho o nosso índice para cima, mas não vem do petróleo Brent, vem de outras commodities aqui. Tá? Então esse movimento da Ásia acabou
sendo bastante positivo e já estava se esperando que o movimento fosse positivo, tanto nas bolsas de Nova York, na abertura, como aqui no Brasil. E a gente vai ver isso com mais calma na abertura daqui a pouquinho. Antes disso, a gente vai falar de produção industrial, porque a produção industrial foi divulgada hoje pelo IBGE. E aí eu quero até aproveitar esse espaço, porque ontem alguém no chat, gente, eu leio as mensagens de vocês. Então, se tiverem dúvidas aqui, podem deixar no chat, porque se eu conseguir ver ali uma dúvida, nem que eu responda no dia seguinte, eu tento responder. Aí eu vi uma dúvida aqui da nossa audiência, na verdade não era uma dúvida, né? Uma pessoa estava ali causando no chat, perguntou se os dados que eu estava trazendo ontem do PMI e do índice de confiança do empresariado eram do IBGE, porque agora tem uma grande fake news, uma grande falácia aí em relação a dados do IBGE não serem confiáveis. E isso é um desserviço, né? Então, isso foi plantado lá atrás, quando a gente teve a mudança ali da direção do IBGE, isso não foi bem recebido e a partir disso começaram, não bem recebido pelo mercado e por alguns analistas que acharam ali que era um economista heterodoxo demais para o IBGE. E aí, né, começaram alguns ataques aí ao IBGE, a extrema-direita e a direita se apropriaram disso e agora estão tentando descredibilizar todo o dado que sai do IBGE. Então aqui é meu papel também falar que ontem eu não estava falando do IBGE, tá, gente? Eu estava falando da S&P Global, eu estava falando da Moody's e da FGV. Hoje eu vou falar do IBGE, mas o IBGE é confiável sim, e a gente não pode cair nessa cilada de tentar desacreditar o IBGE, tá? Então esse é um ponto que eu queria falar antes de trazer a produção industrial para vocês, porque ela subiu 0,9 em março, e eu vou beber um pouquinho de água, gente, porque senão eu vou ficar sem voz que nem ontem, porque estou sozinha. Só um minutinho. Vamos lá, vamos para a produção industrial, então, ver o que subiu, o que caiu, qual que foi o comportamento da nossa produção industrial, agora com mais voz, do mês de março. Vamos lá, se a gente olhar março contra fevereiro, então a gente está olhando aqui variação mensal, tá, gente? Então, variação de março de 2024 contra fevereiro de 2024, esse é o dado que vocês estavam vendo lá na nossa manchete. A produção industrial subiu 0,9% em março em relação ao mês passado. Se a gente considera o mês de março de 2024 em relação a março de 2023, então aqui a gente está olhando ano contra ano, a gente teve uma queda de 2,8% na produção industrial. No acumulado do ano, então entre janeiro e março, a gente tem um acumulado de 1,9%, e no acumulado de 12 meses, que aí considera o período de abril de 2023 até março de 2024, a gente tem uma alta de 0,7 acumulada na produção industrial. E aí a gente vê um movimento, né, que a gente está notando nesses últimos meses de recuperação da produção industrial. Claro que a gente às vezes tem alguns trancos, alguns solavancos ali, mas a produção industrial está numa tendência de alta e isso é apontado inclusive pelo PMI que eu falei ontem. Porque lembra que eu falei que o PMI ele antecede a pesquisa? Então a gente estava olhando para o PMI de abril. Né? O PMI de abril está tentando prever, ser um termômetro da produção industrial de abril. Só que hoje saiu a produção industrial de março, então a gente teria que olhar para o PMI de março, que teve sim também uma trajetória de alta, porque desde o começo do ano, o PMI, que é o índice dos gerentes de compras, que é esse termômetro tão importante, tem mostrado que a produção industrial está com possibilidade de subir, que está em tendência de alta. E isso acabou sendo mostrado aqui pela produção industrial de março na medição do IBGE. Tá? E aí a gente vai ver, dentre aquelas grandes categorias, como é que foi o comportamento, para ver se foram bens de maior valor agregado, se foram bens ali de menor valor agregado. Então vamos ver aí entre as grandes categorias, como é que ficou essa nossa produção de março? Vamos lá. Os bens de capital, tá, são aqueles bens que produzem outros bens, tá? São bens industriais que produzem outros bens. Então, a gente está falando aí de máquinas, tratores, enfim, tá? Aqui os bens de capital, que são bens aí de investimento mesmo, caíram nesse mês. No ano continuam também, aqui é ano contra ano, tá? É a mesma métrica que a gente estava falando lá, então março em relação a março. Também teve uma queda e lembrando que no mês passado a gente teve um certo respiro dos bens de capital, então nesse mês eles voltaram a cair. E no acumulado de 12 meses, os bens de capital ainda estão negativos. Isso é um ponto aí de atenção
porque bens de capital são motores aí de economia, então a gente tem que olhar para eles com cuidado, porque são eles que vão permitir novos investimentos. Quando a gente olha bens intermediários, a gente teve alta no mês, na comparação anual, então ano contra ano, é uma variação de 1,4, e aqui no acumulado de 12 meses está positivo. Os bens de consumo ficaram positivos nesse mês também. Então, bens de consumo são aqueles bens que nós consumimos, né? Então, enquanto os bens de capital são bens ali industriais que normalmente são consumidos para investimento, os bens de consumo são aqueles que nós consumimos. Quando a gente está falando de bens duráveis, a gente está falando de, por exemplo, aqui exemplos clássicos, geladeira, eletrodoméstico, coisas que são duráveis mesmo, e semiduráveis e não duráveis são categorias ali até de menor valor agregado, porque são bens ali que não têm uma durabilidade tão grande. Tá? Então aqui a gente vê os bens duráveis caindo, bens duráveis que tinham subido no mês passado também, e os semiduráveis e não duráveis estão subindo. Tá? Então a gente vê uma alta mais puxada pelos bens intermediários e também aqui os bens semiduráveis e não duráveis, que são bens ali de consumo normalmente de menor valor agregado, mas foram eles que puxaram aí o nosso... E aí a gente está falando de uma subdivisão dos bens de consumo quando a gente divide aqui em grandes categorias duráveis, semiduráveis e não duráveis, tá? E aí a gente vê que a composição aí, quem puxou os bens de consumo não foram os mais duráveis, foram justamente os semiduráveis e não duráveis. No ano, a gente tem o mesmo comportamento ali de queda na comparação anual, mas no acumulado em 12 meses a gente ainda vê os bens de consumo subindo 1,5%, não puxados pelos bens de consumo duráveis, que estão caindo aí 0,5%, mas estão diminuindo esse ritmo de queda, porque os bens de consumo duráveis sofreram muito nos anos anteriores, e a gente vê aí os semiduráveis e não duráveis com alta nos últimos 12 meses, então acumulado aí em um ano para trás, de 1,8%. E um ponto importante que eu queria chamar aqui de atenção em relação à produção industrial é que a gente conseguiu, né, alcançar um patamar acima do pré-pandemia. A gente operou dentro da indústria num patamar abaixo do pré-pandemia por muito tempo. E agora a gente está conseguindo recuperar esse patamar pré-pandemia e não só isso, mas avançar, ficar acima do patamar pré-pandemia, com uma alta aí de 0,4% no nível que a gente tinha em relação a antes da pandemia, tá? Então a gente conseguiu não só retomar, mas ultrapassar aí esse nível, algo que é bem importante, porque a produção industrial sofreu muito durante todos esses anos e agora ela está se recuperando pouquinho a pouquinho, algo que está sendo mostrado inclusive por confiança e pelo PMI, tá? Então, dados aí não tão altos quanto se esperava, porque se esperava uma alta de 1,4%, mas uma alta importante de 0,9% em um setor que patinou muito nos últimos anos. Para quem acompanha a gente aqui, a gente sempre falou disso, a produção industrial estava patinando ali, andando de lado quando não caía muito, né? Então aqui uma recuperação, um fôlego para o setor industrial brasileiro. Mas vamos continuar aí na nossa esteira, porque a gente tem mais assuntos para tratar com vocês. Então vamos colocar aí na tela o nosso próximo assunto para falar com a audiência, que é os juros do rotativo do cartão. Né, a gente teve uma interrupção na trajetória de queda em março, né, os juros foram a 421,3% ao ano, mas, Débora, ninguém fica mais de 30 dias no rotativo do cartão, porque depois tem que ter outra modalidade. Sim, isso é verdade, mas a gente analisa essa taxa para poder comparar com as outras. Tá? Então, eu vou trazer nossa tabela bem já conhecida, que mostra ali quais são os principais juros da pessoa física e como é que estão os níveis de inadimplência dessas modalidades de crédito. Tá? Então, vamos colocar aí na tela, porque a gente teve alguns pontos importantes aí, e depois a gente vai falar do endividamento das famílias. Então, o cheque especial, ele ficou com uma taxa de 127,6% ao ano, tá? Aqui é março, tá? Então, onde está fevereiro, pode desconsiderar, porque em cima está mostrando ali que é em março. Então, o cheque especial ficou em 127,6%, teve uma queda de 4,20 pontos percentuais, tá? Então caiu em relação a fevereiro. O crédito pessoal não consignado, que é aquele crédito pessoal que não tem consignação em folha de pagamento, então não desconta ali do Olerite, não desconta da folha de pagamento de vocês. É aquele que a gente paga ali, por exemplo, empréstimo pessoal, que a gente paga ali na nossa conta todo mês. Esse está com uma taxa de 96,3%, gente, é altíssimo,
né, é um crédito livre. Sim, é um crédito livre, mas um crédito livre aqui com uma taxa de juros altíssima, né, 96% ao ano, não é brincadeira. Teve uma alta de 4,5 pontos percentuais, está com uma inadimplência de 5,9%, enquanto o cheque especial tem uma inadimplência de 12% em março. O crédito pessoal consignado, esse sim é aquele que desconta na folha, aquele que tem ali um desconto no Lerite, então tem uma garantia por trás, né, que é ali a folha de pagamento, é o desconto no cheque ali. A gente tem uma taxa ainda alta, tá, de 23,5%, considerando que ele é um crédito que tem garantia, um crédito garantido. Teve uma queda de 0,3 ponto percentual e está com uma inadimplência de 3,4%. A aquisição de veículos ficou com uma taxa anualizada de 25,4% ao ano. Lembrando que aqui a gente também tem a garantia do bem por trás, né? Então a gente tem uma taxa ainda alta para um crédito que tem garantia aí do bem, né? Porque se você não pagar, o veículo vai ser apreendido. Também teve queda, inadimplência de quase 5%, 4,9%. Aí vem o crédito rotativo, sempre a maior taxa aqui da tabela, 421%, alta de 8,8%, e teve aí uma inadimplência de 51%. Por quê? Ninguém quer pagar o crédito rotativo? Não, porque ele é impagável com essa taxa. Mas, Débora, e aquela lei que vai limitar ali os rotativos, né, que não vai ter a possibilidade de ter essa taxa? Então, a gente ainda tem um estoque, tá? Por isso que eu falei que essa é uma dúvida que aparece bastante aqui, eu queria trazer. A gente tem um estoque ainda de dívida que tem umas taxas mais altas, e aí a gente ainda está com uma taxa, quando a gente olha, né, anualizando, pegando esses estoques, a gente tem uma taxa ainda bastante alta. E o crédito parcelado, que é alternativa ao rotativo, pensem bem aí, 190,6% com inadimplência de 10%. Então, não à toa que um crédito de 421% de juros ao ano tem uma inadimplência de 51,6%. Né? É algo impagável, né? Matematicamente impagável, e no nosso bolso a gente sabe também que é impagável, e por isso a inadimplência é tão alta. Não é que as pessoas não querem pagar e por isso a taxa de juros é alta. É justamente o contrário. A inadimplência é alta porque a taxa é alta, né? É aquela coisa de fresquinho porque é crocante, enfim. Aqui nesse caso é alta a taxa de crédito do rotativo porque a inadimplência é alta porque a taxa é alta. Né? Então, não é porque justamente as pessoas não querem pagar, porque elas adorariam não ter essa dívida. Mas a gente vê a inadimplência aí caindo na maior parte das modalidades dos créditos aqui do Brasil. Eu vou passar para o payroll direto, então eu não vou passar aqui o endividamento das famílias, mas eu já adianto para vocês que a gente teve uma queda aí no endividamento das famílias em março, considerando ainda uma tendência que a gente viu no mês passado, na verdade em fevereiro, tá? Porque o endividamento é sempre do mês anterior. Então a gente continuou vendo essa tendência que a gente já tinha visto no mês passado. Vamos falar do payroll, porque esse dado era muito esperado nessa manhã, tá? Então eu não conseguiria passar para a abertura sem falar do payroll. O payroll é o nome dado ao relatório de emprego dos Estados Unidos, tá? Ele estava com uma projeção de criação de novas vagas, tá? Aqui em 1.000 vagas, de 238 mil vagas agora, tá? Então a gente teve uma criação abaixo do esperado, em 175 mil vagas. E aí quando a gente olha o próximo dado aqui, que eu já vou passar antes de falar da abertura, porque esse dado está mexendo muito com a abertura, então vamos para a tabelinha e a gente vê outros pontos do payroll. O ganho médio por hora trabalhado ficou abaixo do esperado, tá? Então aqui ficou em 0,20, a projeção era de 0,30. A taxa de desemprego dos Estados Unidos ficou em 3,90, a expectativa, a projeção era de 3,80, confirmando ali, a expectativa era que a taxa anterior fosse mantida, ela ficou acima do esperado, então o desemprego dos Estados Unidos ficou levemente acima do esperado e a renda ficou levemente abaixo do esperado, enquanto as criações de novas vagas também ficaram abaixo da projeção e bem abaixo do mês passado. E por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje os mercados estão em alta, tá? Então já vamos dar esse giro, porque hoje os mercados estão subindo, tá? E a gente vê a nossa bolsa subindo 1,02%, os índices dos Estados Unidos subindo também bastante, a Nasdaq principalmente porque ainda tem aquele fator da Apple pressionando para cima, né, puxando para cima, na verdade. E aí é um ponto que eu quero chegar.
Os rendimentos de título dos Estados Unidos para 10 anos, que vocês estão vendo aí como Treasuries 10 anos, está caindo 0,95 nessa manhã, tá? Então, 0,95 é uma queda importante, porque a gente já estava tendo um arrefecimento ontem, e hoje a gente continua nessa tendência, tá? Ainda está uma taxa alta, mas ela já está recuando. E por que ela está recuando? Ela está respondendo justamente aos dados de emprego dos Estados Unidos, que ficaram todos ali abaixo do esperado, e o desemprego ficou acima do esperado. E aí a gente vê esse comportamento porque o mercado queria ver o desemprego mais alto e queria menos criações de vagas também, e menos renda, porque eles acham que por lá o mercado de trabalho está muito aquecido. Eu sempre dou essa notícia com muito pesar, mas hoje ela se confirmou, assim como a desaceleração da economia americana no primeiro trimestre. Então a gente vê, né, esse desejo do mercado sendo aí finalmente alcançado, né, e dos dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos também, porque eles estão esperando essa desaceleração para tentar puxar a inflação para baixo, embora a gente tenha outros fatores pressionando a inflação e até uma discussão em relação a essa meta que eles têm ali, né, esse objetivo dos 2% ao ano. Mas eles estão conseguindo aí alcançar esse objetivo de desacelerar a economia para tentar frear essa inflação que está aí tão no alvo dos dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos. E aí a gente vê, né, essa resposta nas treasuries, porque se a gente tem um desaquecimento lá do PIB no primeiro trimestre e um desaquecimento do mercado de trabalho, as treasuries começam a ceder também, o DI futuro, né, que é a nossa curva de juros aqui, também cede, o dólar cai, né, porque a gente tem um novo apetite pelo risco, então o recurso volta para os mercados emergentes, e o dólar está lá a R$ 5,08. Ontem já tinha caído bastante ontem para 5,11 e continua caindo hoje. Mesmo movimento visto no DXY, que é o índice que mede o dólar frente aos pares, queda de 0,54, e o petróleo Brent cai aí 0,41 nessa manhã, não apoiando o Ibovespa, tá? Então, quando eu falei das commodities que estavam em alta, o petróleo não está incluído ali nas commodities em alta, mas o nosso índice sobe bastante com esse apetite pelo risco. A gente tem um ganho bem generalizado na nossa bolsa, então a gente tem ali todos os setores subindo juntos, a maioria das ações subindo juntas, tá? Então a gente tem esse desempenho aí dos mercados hoje. Vou dar um recadinho antes de me despedir, porque não tem como avisar vocês aí do nosso investidor mestre, que vai ser aí renovado, né? Está atualizado aí com aulas inéditas. Então, Investidor Mestre 2.0, não se esqueçam de se inscrever aqui em iclmercado.com.br. A nossa aula vai acontecer dia 9 de maio, às 8 horas. Imperdível, né? Vamos aprender aí como fugir de cilada e armadilha financeira e também aí de blá, 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 que a gente está cheio de ouvir por aí. Então, não esqueçam de se inscrever, porque vai ser imperdível. Agora vocês ficam na esteira aí com o Rolê ICL, com o William Deluca e com o Guga Noblar. Eu me despeço por aqui, volto na segunda-feira. Um beijão, até lá! Você sabe o que você precisa saber para poder investir com segurança e rentabilidade? Pois é, eu criei uma aula que tem exatamente esse nome. Tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. Quer uma notícia boa? A aula é aberta e gratuita e vai acontecer ao vivo no dia 9 de maio, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Para você se inscrever é super fácil e rápido também. É só clicar no botão que vai estar aqui junto com esse vídeo e em poucos segundos você vai estar inscrito ou inscrita nessa aula. Vamos embora participar? Uma oportunidade para todo mundo e um tipo de conhecimento que é útil também para todo mundo. Vamos embora!